Como é que eu descobri que a maioria das pessoas não consegue colocar em prática o que aprendem sobre fotomontagem? Por que elas não colocam isso em prática? Porque eu passei por isso também. Então eu via as coisas, eu ficava só naquela de procrastinação, depois eu faço, isso é fácil demais. Então eu não colocava em prática. Então eu sei que todo mundo passa por isso. As aulas que eu criei para você, elas são voltadas para você colocar em prática, você já colocar aquilo para fazer. E a forma como eu encontrei é uma forma de dar base e criar um degrau, dar base, criar um degrau. Então a coisa é degrau por degrau. Então, se você deixa de praticar uma das coisas que eu estou dizendo, mais para frente você vai sentir falta disso que você deixou de fazer. E é a prática que vai dar para você a forma de memorizar ali, de entender o que você precisa fazer. Se você não pratica, você só escuta o que eu falo, você não consegue aprender de verdade, né? Existe até uma frase, né, dizem que é do Confúcio, que é: se eu escuto, eu esqueço. Se eu vejo, eu lembro. Se eu faço, eu entendo. Acho que é isso, eu entendo. Então, quer dizer, você não precisa só escutar, não é o suficiente, você vai esquecer, né? Então, você precisa praticar, você precisa colocar em prática ali o que você tá aprendendo para que aquilo se desenvolva. Então, não entra no erro de fazer que nem eu fiz durante muitos anos. Não, eu vou me preparar para começar e tal. A preparação é essa, é você saber que você vai passar por dificuldades e você tem que lidar com essas dificuldades. É só isso. Não tem segredo. Eu sei que dá medo, que às vezes dá, né, aquele nervoso, dá aquela, tipo, não vou me expor tanto assim. Então procura pessoas mais próximas de você para criar a tua arte e dar para a pessoa. Olha, eu fiz uma arte sua aqui e tal, vou dar para você. Olha, pô, lembra que você falou daquele pôr do sol que você imaginou, ou você contou um sonho, então eu fiz uma arte baseada naquilo, eu estou mandando para você, entendeu? Que é uma pessoa mais próxima, você vai aos poucos começando a lidar com isso. Agora também não acostuma a fazer isso só para as pessoas próximas e só assim. Então você tem que se expor de verdade, colocar para outras pessoas, colocar na rede social para as pessoas criticarem mesmo, para você ter um feedback. Se você não tiver um feedback, você não consegue se desenvolver. Você vai ficar naquilo ali, naquela mesmice. É claro que assim, o próprio artista, né, você vai cobrar de você mesmo uma evolução, mas é bom você escutar os outros falando, entendeu? Isso acaba motivando você, mesmo que seja negativo. Você tem que pegar o negativo ali e levar ele para o lado positivo. Fala, a pessoa está falando mal disso aqui, pô, deixa eu ver como é que eu posso melhorar nisso aqui, entendeu? E é isso. E é claro que você também tem que ter um senso crítico. Se você sentir que a pessoa está criticando só por criticar, que é uma crítica infundada, uma crítica sem nenhuma noção, leva aquilo na boa, né? Finge que não aconteceu, deixa falar, bloqueia, né? Exclui aquela pessoa da tua rede social. Mas o que você precisa é esse, você precisa praticar, né? Você precisa fazer. Se você não fizer, você não vai conseguir evoluir na fotomontagem. Foi demorado para mim aprender a lidar com a dor de não conseguir criar as fotomontagens do jeito que eu queria? Foi realmente muito demorado. Foi um processo que, assim, muito sofrido, mas eu entendo hoje que isso aconteceu porque eu não tinha um direcionamento. Quando você tem um mestre, um tutor, uma pessoa que está direcionando, isso fica mais fácil, porque a pessoa ela vai ter uma noção do caminho que você está percorrendo. Ela vai entender um pouco das suas dores. Pode ser que dependendo, né? Tipo no caso, eu estou começando a desenvolver esse curso junto com você. Então, quer dizer, existem muitas dores que talvez eu não tenha tido, que você vai ter, e de repente você vai colocar aí nos comentários, e eu vou ter acesso a uma coisa a mais que eu não sabia. E aí, como eu já tenho, né, um pouco mais de conhecimento, eu vou saber lidar com aquilo, eu vou tentar lidar com aquilo, eu vou pensar, não, o que eu posso fazer para evitar que esse sofrimento seja tão grande? Porque assim, você não tem como você evitar o sofrimento, porque o sofrimento é uma coisa muito pessoal. Você pode dar caminhos para a pessoa, olha, isso vai acontecer, você tem que lidar mais ou menos assim. É igual, por exemplo, os pais com os filhos, né? Você vai começar a namorar, talvez essa sua namorada não seja a mulher da sua vida, seja a mulher que vai ter o resto da sua vida. Talvez esse rapaz não seja o rapaz pro resto da sua vida, não seja o seu marido. Então você vai ter que lidar com isso. Então, você preparar um filho para lidar com essa situação, para não sofrer, para não, sabe, praticar uma loucura, porque às vezes tem gente que pratica loucuras, né? Tira a vida, ou sei lá, faz um monte de besteira por causa de uma relação que chegou ao fim. Por quê? Porque ela não tinha um preparo psicológico para estar dentro da relação. Então, quando você quer preparar um filho, você tem que ter isso na cabeça. Da mesma forma na fotomontagem. Eu acredito que assim, eu estou tentando preparar você
para que tudo que eu passei seja muito mais fácil de você lidar e muito menos tempo para você conseguir chegar onde você quer, de uma forma muito mais simples. Agora, como eu falei, pode ter coisas que você vai passar que eu não passei, e eu vou tentar entender aquilo, né, com um olhar com o seu olhar, um olhar de quem está começando, e vou tentar lidar. Como é que eu lidaria com isso? Como é que eu posso trazer uma resposta que conforte essa pessoa e faça com que ela não desista, com que ela evolua dentro disso. Realmente foi uma coisa que para mim foi dolorido, mas por quê? Porque eu não tinha um direcionamento. Quando você tem um direcionamento, você sabe para onde você está indo e você tem esse suporte, né, de um mestre, de um professor ali te ensinando as coisas que vão acontecer, como é que você vai evoluir, mostrando a sua evolução, isso se torna mais tranquilo para você, é mais fácil de você lidar, é mais fácil de você começar. A dor de você sentar, né, de frente para o computador e começar a criar suas fotomontagens, ela pode até existir, mas você entende como é que você vai lidar com aquilo, você sabe lidar com aquilo, você se prepara para lidar com aquilo. Então, tudo isso é muito importante. E a única forma de você conseguir ter conseguir lidar com essa dor é entendendo que a dor existe, que ela vai acontecer, mas você consegue passar por ela, né? É igual, teve uma vez na escola que eu tinha que fazer uma apresentação. Inicialmente essa apresentação, ela ia ser só na minha sala. E, tipo, as pessoas que estavam acostumadas, a gente costumava conversar um com o outro, você fala, né? Ah, fulano, não sei o quê. Dentro da sala de aula, então, eu estava acostumado. Só que eu ia ter que fazer essa apresentação na frente de todas as salas, né? Houve alguma coisa lá, não sei o que que foi, não sei se era um evento de Dia dos Namorados, Dia das Mães, eu não lembro direito o que que era muito pequeno. E eu ia ter que falar com todo mundo da escola, né? Então tinha pessoas que eu nem, tipo, falava, nunca tinha falado com aquelas pessoas. Então, se bate uma vergonha. E na escola onde eu estudava tinha um palco, né? Escola Guatemala, lá no Rio de Janeiro, fica no bairro de Fátima. Então tinha um palco, eu não sei se ainda existe, lá tinha um teatro, né? A parte de teatro. Então tinha um palco, então você fica acima, né? E tal. Quando você começa a falar em público e a apresentar questões, você vai conversar, você começa a ter uns certos tinos. Por exemplo, você olha, você se coloca numa posição onde o refletor fica na sua frente e você não vê as pessoas, você só vê o refletor. Então você consegue lidar melhor que você está olhando para o refletor, a pessoa que está lá embaixo acha que você está olhando para ela, mas você está olhando para o refletor. E o rosto da pessoa, a forma como a pessoa lidar com alguma coisa que você fala, porque tipo, você falou uma coisa, a pessoa faz uma cara, você já, o que eu falei de errado, né? Você começa a se questionar. Quando você tem os seus pontos de visão, você consegue lidar em cima do palco, fica mais fácil. Só que eu era uma criança, eu não sabia lidar com aquilo. Então aquilo para mim foi muito dolorido. Eu falei com a professora, eu falei, tipo, faltando, sei lá, menos de um minuto para começar, eu falei com a professora, eu não vou fazer a apresentação, eu estou nervoso, eu estou com vontade de ir no banheiro. A pessoa fica desesperada, né? Daquela dor de barriga, aquela coisa. Não é uma dor de barriga, mas é como se fosse uma dor de barriga. É a defesa, né? São os hormônios do seu organismo lutando para você não chegar ali, né? Porque você está com tanto medo, parece que você vai morrer. Enfim, é uma coisa que eu tive que aprender a lidar. Então, quando você entende, né, que aquelas coisas vão acontecer, fica mais fácil, o caminho fica mais aberto. Olha, você vai passar mal, você vai sentir isso, você vai sentir aquilo, vai acontecer isso, se falarem isso, você vai sentir isso. Então, quando você tem essa direção ali mais ou menos apontada, fica mais fácil de você lidar, fica mais tranquilo a sua caminhada. E é o que eu falei, eu acho que o meu ponto aqui com você, o mais importante é que você não desista da fotomontagem, porque eu conheço muita gente que desistiu porque não tinha uma metodologia de estudo, não tinha uma metodologia, tinha muitos medos, tinha muitas frustrações, tinha muita coisa, muita bagagem emocional, né? E outras também, no caso de procrastinação. Então, tudo isso se misturava num bolo doido e a pessoa não conseguia dar andamento no seu desenvolvimento da fotomontagem. Mas eu acredito que sim. Quando você tem uma direção, fica mais fácil de você lidar com isso. Então, essa demora, ela minimiza muito, ela perde totalmente a força. Então, fica muito mais fácil e fica muito mais gostoso o aprendizado.